Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do Norte da Guerra. A situação, né, de disputa entre o Kosovo e a Sérvia, ela tem piorado bastante nos últimos dias, né, com a iminência até de um conflito. Nós precisamos lembrar, eu vou mostrar para vocês aqui, a lista de países, né, que reconhecem o Kosovo. O Kosovo não é um país reconhecido por todo o mundo, não. Mais da metade dos países membros da ONU, da Organização das Nações Unidas, não reconhecem o Kosovo como nação, conforme vocês estão vendo aqui na nossa tela. A verdade é que o Kosovo é o Kosovo, né, é uma invenção dos Estados Unidos. Tá? E nós, como nacionalistas, temos muito receio que eles usem esse expediente, esse precedente, para criar uma nação indígena na nossa Amazônia. Tá? E é interessante porque o Vladimir Putin apoiou os movimentos separatistas no Luhansk e no Donetsk, usando os mesmos argumentos que os americanos no Kosovo. A coisa no Kosovo é tão complicada que a própria Espanha não reconhece o país porque ela tem medo aí das pretensões da Catalunha. Então, para falar sobre esse assunto, eu convidei o Eduardo Vasco, né? Ele foi o correspondente do PCO, do Partido da Causa Operária, lá na região do Donetsk, e alguns anos atrás ele fez um TCC, né? O trabalho dele foi baseado exatamente nesse conflito aí da Sérvia e o Kosovo. Mas antes de vocês passarem para o vídeo, para a explanação do Vasco, eu quero agradecer o presente que ele mandou pra gente, esse estilhaço aqui que ele pegou lá em Rubizny, né, no Donbass, provavelmente é um estilhaço de míssil Torchka, e serve para vocês terem uma ideia, né, do que é uma guerra. Imagina um negócio desse vindo para cima da pessoa, aí quente, incandescente, a mais de 1000 km/h. Isso mostra o que é uma guerra. Então agora vamos ver a explicação do Eduardo Vasco. Eu convido vocês também, tá? O Partido da Causa Operária está com um vídeo novo, o link está aqui na descrição. Vamos seguir, vamos brigar e estar ajudando eles aí para ver se eles chegam logo aos 100 mil inscritos. Então acompanhe agora a brilhante explanação do Eduardo Vasco sobre o conflito no Kosovo. Bom, na Sérvia, no Kosovo, nesse final de semana aconteceu um início de um conflito em que, motivado, né, por uma nova lei do Kosovo de proibir os automóveis com placas da Sérvia. O Kosovo, ele atualmente, né, é considerado país independente pelos Estados Unidos, por alguns países da Europa Ocidental e alguns outros países do mundo, né, mas muitos outros países não consideram Kosovo um país independente, como é o caso, obviamente, da Sérvia, da Rússia, como é o caso também da Espanha. Vamos contextualizar esse conflito entre Sérvia e Kosovo, né? A nação Sérvia, né, o país, a Sérvia, nasceu exatamente na região onde hoje fica o Kosovo, em 1389, na Batalha do Kosovo, quando os sérvios eles enfrentaram os otomanos que dominavam aquela região. Posteriormente, os otomanos dominaram também a Sérvia, né? Fez parte do Império Otomano. Isso daí durou até finais aí na virada do século XIX para o século XX. Em 1945, a Iugoslávia, né, que nos anos 20, logo após a Primeira Guerra Mundial, com a independência com relação ao Império Austro-Húngaro, ela se tornou Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, e depois o Reino da Iugoslávia nos anos 30. Em 1945 acontece uma revolução após a ocupação nazista, né? Os partisãs liderados pelo Marechal Tito e a Liga dos Comunistas, eles libertam o país e expropriam a propriedade privada, né, que era praticamente toda dos alemães, e criam na Iugoslávia um estado independente e não mais um país capitalista, né? Um país semelhante ao que aconteceu na Iugoslávia é a Albânia,
né, e também em 1945, lutando contra a ocupação alemã e italiana, os partisãs também albaneses, liderados pelo Enver Hoxha, do Partido Comunista, que virou o Partido do Trabalho da Albânia, libertam também o país e fazem a mesma coisa que fizeram na Iugoslávia, expropriam a propriedade privada e estabelecem ali a ditadura do proletariado na Albânia. Isso daí é diferente do que aconteceu em outros países do leste europeu, como é o caso da Polônia, da Romênia, da Hungria, da Tchecoslováquia, onde, apesar das mobilizações populares contra o nazismo, quem acabou tomando conta foram os partidos comunistas controlados por Moscou, pela União Soviética, né? No caso da Iugoslávia e da Albânia, esses partidos aí eram independentes, tanto é que tiveram várias arranca-rabo aí com o Kremlin, né, durante a segunda metade do século XX. O grande problema é que entre Iugoslávia e Albânia também houve uma rivalidade tremenda, né, fruto aí de posições chauvinistas, né, nacionalistas, dos dois lados, o que num país, como é um país atrasado no caso da Iugoslávia e no caso da Albânia, esse nacionalismo xenófobo, inclusive, contra o seu vizinho, só beneficiou, né, as grandes potências imperialistas. E aí, no caso da Iugoslávia, com relação ao Kosovo, uma coisa muito interessante é que durante o período do Josip Broz Tito, do Marechal Tito, na liderança do país, havia uma grande autonomia das regiões da Iugoslávia. A Iugoslávia era formada por 6 repúblicas: Sérvia, Croácia, Montenegro, Macedônia, Eslovênia e Bósnia e Herzegovina, e 2 outras repúblicas que faziam parte territórios autônomos que faziam parte da Sérvia, que era o Kosovo e a Voivodina. E uma grande autonomia, inclusive havia uma rotatividade na liderança do país, com políticos da Liga dos Comunistas, que controlava a Iugoslávia, oriundos de cada um desses países. Então, uma hora era um esloveno, outra hora era um montenegrino, outra hora era um sérvio, outra hora era um croata. E o próprio Tito, ele tinha uma grande popularidade e inclusive ele conseguia conciliar, né, todas as nacionalidades da Iugoslávia, que significa terra dos eslavos do sul, ou seja, todos os povos eslavos unidos em uma única terra, a Iugoslávia, né? Ele tinha grande legitimidade, por quê? Por ter sido o líder da resistência contra o nazismo, ter expulsado os nazistas e ter construído essa nova Iugoslávia, e além disso, por ele ser croata, sendo o líder do país em Belgrado, capital da Sérvia, né? Então, ele, até hoje, o Tito ele tem muitos admiradores não só na Sérvia, mas também em outros países da antiga Iugoslávia. Porém, mesmo durante a era Tito, que, né, teve rompimento de relações diplomáticas com a União Soviética, com a própria Albânia do Enver Hoxha, a Iugoslávia acusava a Albânia do Enver Hoxha de infiltrar albaneses no Kosovo para tentar colonizar o Kosovo. O Kosovo, que é uma região, né, de maioria de etnia albanesa e não eslava, sérvia, né, e durante a segunda metade do século XX houve uma multiplicação aí da população do Kosovo, né? Então a Iugoslávia acusava a Albânia de querer construir a grande Albânia. É uma coisa meio ridícula, né? Assim como também acusam, desde os anos 80, os sérvios de construírem a grande Sérvia. São 2 países muito pequenos, a Sérvia e a Albânia, né? Isso daí consistiria em um subimperialismo, né? Em que os sérvios, pegando uma parcela da Bósnia, uma parcela da Croácia, uma parcela da Eslovênia, uma parcela de Montenegro, construiriam a grande Sérvia, e por outro lado os albaneses, pegando o Kosovo, pegando uma parcela da Macedônia, etc., construiriam a grande Albânia. Isso daí a gente sabe que na verdade é uma coisa ridícula, e isso daí só serviu na verdade aos interesses dos Estados Unidos e dos países da Europa, né, do imperialismo europeu e norte-americano, para dividir essas 2 nações. Primeiro entre uma e a outra, entre a Albânia e a Iugoslávia, e depois dividir a própria Iugoslávia, né?
Nos anos 70, com a crise de 1973, uma coisa que evidenciou que os países do leste europeu não eram independentes economicamente dos países da Europa Central e dos Estados Unidos, ou seja, do sistema capitalista internacional, é que eles acabaram contraindo uma série de dívidas com os grandes bancos internacionais. Isso daí fez com que a crise chegasse também nesses países. Então, desde o começo dos anos 80, estourou uma forte crise econômica nos países do leste europeu, inclusive na Iugoslávia, que era considerado um dos melhores países para se viver, inclusive naquela região. Muita gente conhece o ex-jogador de futebol, craque, né, o Petkovic. Ele já deu inúmeras entrevistas falando como que era a vida dele na Iugoslávia dos anos 80, quando ele era jovem, né? Então ele falava que era uma vida boa, que tinha educação, tinha saúde, tinha moradia, não tinha violência, tinha segurança. Na escola ele jogava futebol, tênis, vôlei, basquete, fazia atletismo, tudo quanto era esporte, né? Mesmo assim, a Iugoslávia sofreu uma forte crise econômica nos anos 80, o que foi agravado com a morte do Tito em 1980. Né? Aquela grande liderança que tinha um carisma e tinha uma legitimidade para unificar a nação, acabou desaparecendo. Ninguém mais conseguiu ter o mesmo papel do Tito, o que, somado à crise econômica, gerou um movimento social de insatisfação. Né? E, logicamente, como toda a crise, aparecem ali elementos, né, de extrema direita, chauvinistas, xenófobos em várias regiões ali. Então apareceram na Croácia, apareceram na Eslovênia, apareceram na Bósnia, apareceram no Kosovo, apareceram na própria Sérvia, né? Inclusive durante a Segunda Guerra Mundial, assim como na União Soviética, na Ucrânia, os ucranianos do oeste, né, apoiaram a ocupação nazista. Logicamente não todo o povo ucraniano do oeste, mas setores daquela população apoiaram a ocupação nazista, criaram vários grupos ali sob a liderança do Stepan Bandeira. Na Iugoslávia a mesma coisa, quando os nazistas ocuparam, havia um grupo que foi originado na Croácia chamado Ustashi, que eram colaboradores dos nazistas, e a sua principal atuação era na dizimação dos sérvios. Por outro lado, os sérvios criaram também a sua organização, que era chamada de Chetniks. Os Chetniks, eles também eram de extrema direita, mas não eram nazistas. Eles lutaram contra esses nazistas, eles eram monarquistas. E isso daí nos anos 80 e principalmente nos anos 90, quando iniciou-se a guerra da Iugoslávia, voltou. Né? Muitos reivindicavam o legado dos Ustashi na Croácia, dos Chetniks na Sérvia, mas também na Bósnia houve movimentos ali xenófobos de extrema direita, inclusive de tipo fascista, e também, logicamente, no Kosovo, né? No mesmo período, a gente tem que se lembrar, estava ocorrendo a Guerra do Afeganistão. Na Guerra do Afeganistão, é publicamente conhecido que a CIA ela armou e treinou os mujahidins, né, os combatentes talibãs, que depois vieram a formar, né, uma parte deles, o Talibã e tudo mais. Não eram os talibãs, eram os mujahidins. E eles eram financiados pela CIA. Nos anos 90, quando iniciou-se ali o processo de separação da Iugoslávia, muitos desses caras aí foram enviados pela CIA para a Iugoslávia para fazer parte do Exército de Libertação do Kosovo, que foi criado, né, para separar o Kosovo da Sérvia. E além disso, esse exército era apoiado integralmente pela CIA também, o Exército de Libertação do Kosovo. Então o que aconteceu? O imperialismo europeu e norte-americano, eles financiaram mercenários para tentarem separar essas regiões da Sérvia. Obviamente a Iugoslávia, embora fosse um país pequeno, era um país importante ali naquela região do sudeste da Europa, né? E vendo essas diferenças étnicas, logicamente que para o imperialismo é importante o que? Dividir para conquistar, né? Então foi o que fizeram na Iugoslávia, financiando inclusive esses grupos, né, no Kosovo, primeiro para a independência e depois inclusive para a luta armada contra os sérvios. E além disso, né, não contentes com fazer isso daí, como não estavam conseguindo
separar o Kosovo da Sérvia, sendo que já haviam conseguido separar a Croácia da Sérvia, a Eslovênia da Sérvia, a Bósnia e Herzegovina da Sérvia e a Macedônia da Sérvia, eles tiveram que utilizar a OTAN para bombardear a Sérvia a fim de defender a separação do Kosovo. Então, em 1999, durante 2 meses, na verdade de março a junho, a OTAN bombardeou a Sérvia, matou civis inocentes, obviamente, tudo isso daí para proteger os civis inocentes do Kosovo, com essa desculpa, né? E logo em seguida eles conseguiram, né? Logicamente a OTAN, a maior força, né, multinacional militar do mundo, conseguiu dobrar a Iugoslávia nesse sentido, conseguiu roubar o Kosovo da Sérvia, né? E a partir dali instalou bases militares. O Kosovo, até hoje, ele é ocupado pelas tropas da ONU. Ele é ocupado pela OTAN. Não é um país independente, é curioso, né? O que fez foram retirar o Kosovo da Sérvia para controlarem o Kosovo. Não é nada independente, é uma região artificial controlada pelo imperialismo europeu e norte-americano, em que se instalou ali suas bases militares. Os militares são todos da OTAN e da ONU, todos controlados pelo imperialismo. Os políticos são todos controlados ali também, totalmente controlados pelos Estados Unidos e pela União Europeia. E além disso, o Kosovo, assim como a Bósnia, foi um laboratório neoliberal naquela região dos Balcãs. A política econômica do Kosovo é uma política econômica neoliberal completamente controlada pelas grandes multinacionais estrangeiras e pelos grandes bancos internacionais. E além disso, desde os anos 90, desde os anos 80, esses caras que eram, né, patrocinados pela OTAN, pelos Estados Unidos, etc., dentro do Kosovo, eles sempre tiveram um ódio grande contra os sérvios, que são minoria dentro do Kosovo. Então, inclusive, um dos pretextos do Slobodan Milosevic, então presidente sérvio, para intervir no Kosovo, é porque a população sérvia estaria sendo esmagada por esses rebeldes kosovares, né? E até hoje, a minoria sérvia ela é muito oprimida pelos kosovares, não pela população ingênua, mas também pela população ingênua, porque existe uma propaganda muito grande, né, contra os sérvios, mas também principalmente por esses grupos aí, militares, políticos, etc., não vamos dizer nacionalista, porque não existe uma nacionalidade kosovar, mas xenófobos e etc. E o que está acontecendo hoje, ainda hoje, agora, né, nesse final de semana, é justamente uma hostilidade grande contra a minoria sérvia do Kosovo, né, e o próprio governo do Kosovo, que é um governo controlado pela OTAN, pela União Europeia e pelos Estados Unidos. Ele está restringindo o direito dos sérvios, né? Cada vez mais, durante esses mais de 20 anos, os direitos dos sérvios vêm sendo restringidos, sendo que aquilo sempre havia sido, desde séculos atrás, da Sérvia, né? Então, o que está acontecendo no Kosovo é, na verdade, a luta da Sérvia para reconquistar aquela região que sempre foi dela, do Kosovo, enquanto que o imperialismo apoia a separação do Kosovo. A Albânia, né, por ser de etnia a maior parte da população kosovar, a albanesa também apoia a independência do Kosovo, né, uma política totalmente equivocada, chauvinista, né, que não leva em consideração a legitimidade da reivindicação da Sérvia. Então esse daí é o plano de fundo da situação que está ocorrendo nesse momento ali no Kosovo e na Sérvia.